Nós começamos uma série de mensagens na última quinta-feira, baseada no texto de Gênesis 2. E uma das coisas que nós começamos a entender é que quando Deus cria o homem, e Ele olha para aquele ser homem criado, em um determinado momento Deus analisa o homem e a solidão dele. E até então, o homem sendo ele diferente de todos os demais seres criados, porque foi o primeiro ser racional que foi criado. Na realidade, haviam duas diferenças. O primeiro era um ser racional, que até então ainda não tinha sido criado, porque todos os outros seres vivos, do ponto de vista de animais, eram irracionais. A segunda particularidade do homem é que de todos os seres, todos eles foram criados macho e fêmea. O único que não tinha sua fêmea era o homem. Então, quando Deus olha para a criação, e o homem especificamente, e Ele entende que de todos os seres, era o único que ainda estava só, Ele entende que isso não era o ideal. Então Ele decide criar um par para o homem, um outro ser humano que fizesse par com ele, a exemplo do que Ele já tinha feito com os outros animais. Mas havia uma particularidade nisso. Criar um par para o homem não poderia ser dentro dos mesmos trâmites que Deus tinha criado até então os outros animais. Era diferente de você criar um animal fêmea, porque Deus entendia que o homem, no decorrer da sua trajetória, da sua história, ele iria desenvolver determinadas necessidades que um simples ser humano fêmea não conseguiria atender. E aí é quando ele decide que deveria ser uma criação mais elaborada, uma criação mais cheia de particularidades do que as outras que ele tinha feito. E aí ele decide criar não simplesmente um ser humano fêmea, mas ele decide criar uma Ezer Kenegdo, uma ajudadora idônea, alguém que, além de ser um ser humano do sexo feminino, pudesse também desempenhar no papel daquele ser humano do sexo masculino o papel de ajudadora, de auxiliadora, mas que fosse uma auxiliadora que viesse de encontro às necessidades do homem. Isso é ser idôneo. É como se fosse uma peça que se encaixasse exatamente nas necessidades que o homem teria e nos planos, nos propósitos que Deus teria para a vida do homem. E na série de mensagens anterior, que eu falava de sacerdócio, uma das coisas que nós aprendemos, gente, é que para ser sacerdote não bastava ser o quê? Homem. Era importante ser homem, é importante ser homem, mas não basta ser homem. E aí a gente aprendeu que haviam determinados tipos de homens que Deus procurava dentro de um lar para que esse tipo de homem, de fato, fosse alguém que pudesse exercer esse sacerdócio dentro do seu lar. Quando Deus cria para o homem uma Ezer Kenegdo, Ele também busca dentro da sua casa encontrar uma mulher que, diferente de muitas, possa cumprir esse propósito. Quando Deus olha para a sua casa, Ele não procura simplesmente uma mulher, Ele procura uma ajudadora idônea. Ou você achou que Deus, quando olhasse para a sua casa, só procurava homem? Deus procura mulher também. E existem alguns tipos de mulher, da mesma forma que existem alguns tipos de homem, que Deus, quando olha para dentro da casa da gente, Ele precisa encontrar. E essa é a razão de muitos lares hoje estarem destruídos, gente. Deus olha para os lares e não encontra o homem que Ele esperava encontrar, da mesma forma que Ele olha muitas vezes para dentro do nosso lar e tenta encontrar mulheres que Ele muitas vezes não encontra. Se Deus procura homens e Deus procura mulheres, em ambos os casos Deus precisa encontrar. E é sobre isso que eu queria falar com você, e é sobre isso que nós vamos falar nas próximas 2 semanas seguintes também. Quais são os tipos de mulheres? Quais são as características que precisa ser encontrado em uma mulher para que ela possa cumprir o seu papel de Ezer Kenegdo? Para isso eu queria que você abrisse um dos textos que, para mim, é o texto mais completo para falar sobre esse ser tão precioso chamado mulher, que é o texto de Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31. Abra aí. Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31.
vai nos resumir bem assim algumas características importantes para você, mulher. Achamos? Muito bem. Diz assim: mulher virtuosa, quem achará? É isso que Deus está dizendo. Mulher virtuosa, quem? Onde? Tipo Globo Repórter. Mulher virtuosa, onde moram? Diz que se alimentam. Para onde vão? É isso aí. Porque é um ser tão peculiar, gente, tão único, e nos dias de hoje tão difícil de ser encontrado, que há milênios atrás Deus já sabia que ia ser difícil de encontrar. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito mais do que o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roça. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra e nela encontrarmos tudo, Senhor, tudo que nós precisamos não só aprender, meditar, refletir acerca do que nós devemos aprender melhor na tua presença. Em nome de Jesus, que seja essa noite mais uma vez uma noite escolhida pelo Senhor para nos trazer mais da tua parte, que nos faça crescer, que nos faça amadurecer, principalmente, Senhor, a cada uma das mulheres que se fazem presente nessa noite. Que o Senhor abra o entendimento das tuas filhas, que o Senhor abra o seu coração e que o Senhor, não só ao ensinar, faça se cumprir a tua vontade, mas que ao olhar para cada uma delas, aquelas que têm seguido os teus princípios, que o teu coração se alegre em cada uma delas. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Não se tem certeza de quem teria sido esse rei Lemuel. Se você olhar o início do texto aí, lá no capítulo 31 vai falar assim: conselhos para o rei Lemuel. Isso aqui é uma sequência de conselhos que é dado por uma mãe a um rei cujo nome era Lemuel. E quando você chega nesse texto que nós lemos, esses conselhos continuam falando a respeito de como seria uma mulher valorosa com a qual ele poderia se casar. Não se tem certeza de quem seria esse rei Lemuel, nem muito menos de quem teria sido essa mãe tão sábia que trouxe esses conselhos assim tão valorosos acerca do caráter de uma mulher. Mas há pelo menos 3 vertentes acerca de quem seria esse rei Lemuel. A primeira delas é que seria um rei de uma região chamada Massá, como a própria Bíblia diz. Conselhos ao rei Lemuel de Massá. Massá era uma tribo arábica que ficava ao norte da região de Israel. E esse rei seria muito amigo de Salomão. Tão amigo que, pela sabedoria e pelo valor dos conselhos da mãe dele,
Salomão teria entendido que valeria a pena citar esses conselhos no final do livro dele de Provérbios. A segunda vertente é que ele de fato seria um amigo de Salomão, mas além de ser somente um amigo de Salomão, ele teria sido um autor secundário do livro de Provérbios. Que Provérbios não teria sido escrito somente por Salomão, mas também por outros homens, dentre os quais estaria esse rei Lemuel, ainda que tenha sido somente o último capítulo. Essa vertente, inclusive, essa corrente teológica, ela inclusive defende que o capítulo 30 foi escrito não por Salomão, mas por um homem cujo nome é Agur. Se você olhar lá no capítulo 30, vai falar as palavras de Agur. Então essa corrente diz que teoricamente também seria um outro autor secundário desse livro. A terceira vertente é que esse Lemuel seria o próprio Salomão. E que esse Lemuel não seria um nome, mas seria um título. Porque Lemuel em hebraico significa consagrado, dedicado ao Senhor. Então existe uma corrente que diz que esse Lemuel não teria sido um nome, mas teria sido um adjetivo dado a Salomão, quando Israel viu Salomão como sendo o próximo rei a assumir o governo do trono. Como todo rei era a representação de Deus na terra, era a autoridade espiritual, era a autoridade de governo no meio do povo, principalmente do povo de Israel, então eles entenderam que ele era dedicado ao Senhor. É como se dissesse, vamos botar aí um adjetivo, o bonito Isaac. O nome dele não é bonito, mas pelo fato dele ser bonito, chama-se de bonito, mas o nome dele é Isaac. O íntegro Giovanni, o nome do Giovanni não é íntegro, mas pelo fato de se perceber uma integridade no caráter do Giovanni, chamava-se de íntegro, mas o nome dele é Giovanni. Então essa corrente aí defende que Lemuel teria sido o próprio Salomão. Lemuel, Salomão, o dedicado ao Senhor, o consagrado Salomão, e que esses conselhos aqui teria sido da própria Batseba para ele, já que é a mãe que dá conselho aos seus filhos. Mas, enfim, nenhuma das três vertentes tem base textual na Bíblia para poder se tornar verdade. Mas fica aí, são especulações, mas que servem de conhecimento para você a respeito da palavra de Deus. Mas o fato, gente, é que independente de quem tenha sido esse homem chamado Lemuel, os conselhos que são dados para ele são muito valiosos. E que se todo homem enxergar a sua mulher dentro desse texto aqui, dificilmente o casamento dele não vai ter sucesso, dificilmente ele vai errar na hora de escolher uma esposa, porque todas as características de uma boa esposa, de uma boa ajudadora, de uma boa auxiliadora, de uma boa Ezer Kenegdo, está aqui. E se toda mulher se espelhar nos conselhos que essa mãe de Lemuel dá aqui nesse texto, dificilmente você vai errar nessa sua submissão dada por Deus, de governar o seu lar junto com o seu sacerdote. São conselhos tão importantes, gente, que se foram dados pela mãe de Salomão, se tivessem sido escritos por Salomão, ou se tivesse sido escrito por qualquer outra pessoa da face da terra, são tão importantes que estão na Bíblia. Foi projeto de Deus colocar isso aqui. Eu sempre falo isso, não existe uma vírgula na Bíblia a mais, nem uma vírgula a menos, que não tem um propósito de Deus para a vida da gente. Então, esse texto vai nos trazer pelo menos 10 características de uma mulher ideal. 10 características que uma mulher precisa ter para cumprir de forma ideal a sua submissão como sendo uma ajudadora idônea. E no decorrer dessas semanas a gente vai ver em cada semana algumas delas, não vamos ver todas num dia só, porque são muitas, mas aos poucos a gente vai meditando nisso aí. Vamos lá? Quais são os tipos de Ezer Kenegdo, de ajudadora idônea que Deus procura? Primeiro, uma ajudadora valorosa. Repete comigo, uma ajudadora valorosa. Se ela é valorosa é porque ela tem valor. Mulher precisa ter valor. E eu não sei se mais importante do que isso, ou se ter valor seria uma consequência disso. Toda mulher precisa aprender a se dar valor. Versículo 10 diz assim: mulher virtuosa. Em outras versões, mulher valorosa.
quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Existe um ditado, gente, um ditado popular que diz que uma mulher que se vende, seja por menor ou maior valor, ela nunca vai valer o preço que se paga por ela. Não sei se você já ouviu esse ditado. Uma mulher que se vende, tenha sido por menor ou por maior valor, ela jamais valerá o preço que se pagou por ela. Por quê? Porque mulher que se vende não tem valor. Mulher que se vende não vale nada. Olhando para a Bíblia, gente, a gente descobre que, embora seja um ditado popular e não bíblico, mas ele tem seus fundamentos. Porque a Bíblia diz que uma mulher virtuosa, ou seja, uma mulher que possui virtudes, que possui qualidades, o valor dela excede o valor das joias mais finas e mais raras e mais valiosas do mundo. Uma mulher com suas virtudes, ela tem um valor que excede qualquer joia, qualquer bem, por mais caro que ele seja. Infelizmente, gente, a gente hoje tem vivido dias em que a gente percebe que a sociedade em geral está perdendo cada vez mais essa consciência, principalmente diante dessa onda que existe e tem pegado muitas jovens, até que a nossa geração e a geração passada, até que não entrou muito nessa onda não, mas as mulheres mais jovens, vamos botar aí 15 anos, até uns 25, 29, tem algumas de 30, 40 que, sabe aquelas mulheres que a idade avançou, mas a cabeça não amadureceu? Tem desses tipos, mas são mais raros. E a gente percebe que existe uma onda hoje, principalmente dentro de alguns gêneros musicais, que desenvolveram algumas músicas, se é que a gente pode chamar essas patetadas de música, músicas que denigrem a imagem da mulher e fazem com que a mulher comece a se acostumar com a ideia de que ela não tem valor. Há um tempo atrás eu estava ouvindo um questionamento sobre uma música que foi lançada aí. O tema da música, o nome da música é... Como é que é? Meu Deus. Surubim alguma coisa. Incitando a violência sexual contra as mulheres. Como se mulher fosse algo que você só tivesse que pegar, ter algum tipo de relação sexual com ela e depois abandona na rua. A letra da música fala isso. Pega, usa e abandona na rua. Pega, usa e abandona na rua. Então, músicas que incitam a violência sexual contra a mulher. Músicas que incitam a violência por si só. Como se mulher não tivesse vontade, como se mulher não merecesse respeito, como se mulher fosse saco de pancada de homem. Tem um monte espalhado por aí. E isso não é de agora. Isso já vem década de 40, década de 50. Tem alguns sambinhas que já dizia, já fiz de tudo com a minha mulher, já comprei de tudo e ainda assim ela continua brava. O que é que ela está querendo? Será que ela está querendo pancada? Tem essas coisas. Pasme você. Tinha uma música antigamente, vou chamar de música porque é usual o termo, mas eu particularmente não considero como música. Quem aqui já ouviu um funk aí dizendo que era só as cachorras? Só as cachorras. Só as preparadas. O que é uma cachorra preparada? Um tapinha não dói. Não dói? É por isso que tem muitos levando murro. A maioria delas, gente, às vezes definindo a mulher como sendo um objeto, seja ele sexual ou não. Nós vivemos dias onde esse processo de coisificação humana tem avançado cada dia. O ser humano hoje é tratado pelos outros como coisa. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, e isso me vira e mexe e volta assim a minha mente. Se você, não estou dizendo que você derrubar uma árvore, você não tem que ser punido por ela. É um crime ambiental, não é isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, se você tiver na sua casa algum tipo de animal, algum tipo de praga, tipo um pardal, pombo, morcego, se você matar esses animais e a polícia ambiental descobrir, você é preso por um crime inafiançável. Existem casos onde, se você cometer um homicídio contra um ser humano, cabe fiança. Se você derrubar uma árvore,
você é preso por um crime ambiental sem fiança, inafiançável. Uma árvore vale mais do que um ser humano? Não estou dizendo que a árvore não vale nada, mas vale mais que um ser humano? Como se um ser humano fosse uma coisa qualquer. Então tem algumas tendências hoje em dia, trabalhando isso na mente das mulheres, como se elas não tivessem valor. Porque o que mais espanta, gente, não são esses tipos de canções assim, de melodias, de letras sendo cantadas. O que mais espanta é ver muitas mulheres, na sua maioria jovens, entrando na onda. O que espanta não é a pessoa ficar cantando só a cachorra. É você olhar para o pátio lá e você ver um monte de mulher que não está prestando atenção no que está cantando, dançando. Agora só dança as cachorras. Um tapinha não dói. O que espanta a gente não é o fato de ser cantado tapinha não dói. É uma mulher dançar e dizer para você que um tapinha não dói. Aí depois querer criar movimentos de ativismo contra a violência sexual, contra a violência contra a mulher, defender o feminicídio, que eu acho que tem que existir mesmo, uma lei própria para condenar esse tipo de crime. Mas não adianta você querer cobrar das autoridades uma justiça que na hora de você praticar na sua própria vida o respeito, o valor, você não se dá. Então, mulher, gente, não tem que aceitar ser vítima de violência para manter um lar. Essa ideia passou. Deus não te criou para apanhar. Deus te criou para ser uma mulher ajudadora, uma ajudadora idônea. Uma vez casado, casado para sempre. Mas tem aquela que você não precisa apanhar para poder manter um lar. Você não precisa aceitar adultério dentro da sua casa, te envergonhando para você manter um lar. É lógico, vale o perdão, mas tu tem um limite. Mulher não tem que aceitar ser humilhada para manter um casamento. Você foi criada por Deus para ser uma ajudadora idônea. Se o camarada que está do seu lado não dá valor à ajudadora idônea que você é, ao ponto de denegrir a sua imagem e de vir contra, até mesmo de forma violenta, contra você, existe um caso muito sério nisso aí. Ao mesmo tempo, mulher precisa também aprender a se dar o respeito. Porque a gente vê às vezes mulheres cobrando respeito que elas mesmas não se dão. Eu sei que esse tipo de discurso pode até parecer um pouco machista, mas a Bíblia ensina isso, gente. Essa é uma realidade bíblica e que de fato o homem espera ver numa mulher. Eu, quando era mundano, eu era muito mulherão. Sempre fui, nunca fui santo. Adorava uma mulher que saísse com qualquer um. Porque aí eu pegava ela na segunda, pegava ela na terça, pegava ela na quarta. Mas quando eu tinha que escolher uma mulher para namorar, uma menina para namorar, aonde é que eu ia buscar? Era dentro da casa de alguém. Fazia questão de conversar com o pai, com a mãe. Porque na hora de buscar um casamento, a gente busca para ficar do lado da gente mulheres que a gente entenda que tenha valor. E mulher que não se dá valor, fica para trás. Essa realidade bíblica de que Deus criou mulheres para ser Ezer, Kenegdo, ajudadoras idôneas, para ser uma ajudadora idônea, essa mulher tem que ter valor e tem que se dar o valor. Às vezes eu observo, gente, certas mulheres e certos tipos de roupas que são usados, que eu fico escandalizado como homem. Eu já tive situações dentro dessa igreja aqui, e no decorrer do meu ministério, de dar vontade de parar o culto e mandar a pessoa voltar para casa. Você tem certeza que você veio para uma igreja? Você tem certeza que você veio para adorar a Deus? Porque já faz mais de meia hora que você está dentro da igreja mostrando tudo para todo mundo, menos adorando a Deus. Você vê algumas roupas que algumas mulheres usam. É possível você ficar bonito e não ser indecente. É possível. Ou será que não, gente? Como diz aquele lindo louvor que nós cantamos durante anos, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. O templo do Espírito Santo é você. Tem mulheres, gente, que elas não se sentem como o templo do Espírito Santo, elas se sentem como açougue. Porque até onde me prove o contrário, açougue é o único lugar onde a gente tenha exposição de carne nua. Não é? Você chega no açougue, deixa eu dar uma olhada na carne aí, ele vira para lá, vira para cá. Você já vai olhando pela cor da carne. Tem mulheres que se fazem de açougue.
mas querem ser respeitadas como mulheres valorosas, como mulheres virtuosas. Se dê o valor, porque você tem valor. Amém? Segunda característica de uma mulher, de uma Ezer Kenegdo, uma ajudadora confiável. Quando Deus olha para a sua casa, Deus busca encontrar na sua casa uma ajudadora confiável. Porque a pior coisa que existe na face da terra é você ter que coabitar com pessoas nas quais você não pode confiar. Versículo 11 e 12. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, diz o versículo 12. Eu vou te falar como líder, como pastor. Primeiro eu vou te dar a posição como sacerdote de uma igreja, e depois a gente entra nessa questão de lar. Uma das coisas que mais me deixa indignado na vida de uma ovelha, na vida de um discípulo, é a mentira. Eu acho que nada justifica você mentir para a vida de um líder. Eu nunca menti para um pastor. Nunca. Eu podia chegar, se eu tivesse cometido algum erro, eu já chegava de cabeça baixa, já esperando a cajadada, mas eu nunca menti. Porque podia ser o pior castigo do mundo que viesse sobre mim, mas eu não daria a ele um motivo para desconfiar do meu caráter. Da mesma forma que é inadmissível uma mulher mentir para o seu sacerdote, como também é inadmissível um sacerdote mentir para a sua Ezer Kenegdo. Até porque, gente, a mentira mais cedo ou mais tarde ela cai, e a situação que às vezes a pessoa que mentiu tentou mascarar fica pior do que se ela tivesse revelado lá atrás. Eu tive um pastor, e eu me lembro de uma mensagem dele. Eu era novo convertido, e eu lembro dessa frase: o diabo é o pai da mentira, e na mentira dele ninguém põe verdade. E ele dizia: todas as vezes que você fizer uso da mentira para si próprio, o diabo vai deixar você usar a mentira até certo ponto. Quando ele vê que chegou no mais alto nível e que ele pode te envergonhar, ele vira para você e fala: na minha mentira ninguém põe verdade. Ele tira a aparência de verdade e mostra para todo mundo que é mentira, só para te envergonhar. Isso marcou a minha vida assim no início da minha conversão. Você pode usar uma mentira como se fosse verdade, mas naquilo que o diabo faz uso, ninguém bota a capa, ele mesmo tira a capa. Mentira nada mais é, gente, do que uma das maiores provas de falta de caráter de uma pessoa. Agora pensa no drama para a vida de um marido ter que conviver com uma mulher mentirosa e enganadora. Você nunca sabe se as informações que chegam para ele são verdade. Você nunca pode confiar no relatório que ela te passa. A quantidade de mulheres, gente, que para escapar de uma bronca, de uma correção do sacerdote, do marido, mentem para o marido, escondem fatos às vezes ocorridos dentro de casa. A quantidade de mulheres que mentem para o marido, querendo proteger filho. Preste atenção, filho que erra não tem que ser protegido, tem que ser corrigido. Ainda que você corrija, e quando você contar a verdade, você fala assim: olha, aconteceu isso, o quê? Calma, eu já corrigi, eu já botei de castigo, eu só estou te falando para você saber. Lá em casa de vez em quando acontece isso. Quando minha filha comete um erro, a primeira coisa que ela fala para minha esposa: não conta para o meu, porque lá em casa tem anjos de Apocalipse nível sênior e anjos de Apocalipse nível master. Então ela fala: não conta para o nível master. Pergunta para minha esposa o que ela faz: vou contar sim. Não, vou contar sim, quietinho. Eu já chego no quarto com aquele ar de Polícia Federal. O que está acontecendo? O que houve? Não conta. Conta, tem que contar. Às vezes minha esposa chega para mim, hoje mesmo ela foi fazer uma visita, e meu filho pintou na casa da pessoa. Pintou. Aí, de vez em quando ela chega para mim e fala assim: se eu te contar o que ele fez ou o que ela fez, eu digo: minha filha, você já corrigiu? Você já resolveu? Já? Então eu não quero nem saber, porque eu já tenho um patamar de coisa para resolver aqui. Se você já resolveu, mas ela quer me contar. E às vezes ele insiste, eu falo: não precisa me contar não. Já corri. Não, mas eu vou te contar, só para você ficar sabendo.
A quantidade de mulheres que para proteger um filho afundam a família. Filho tem valor. Tem ou não tem? É um presente de Deus. Mas a direção de Deus de ser um, não foi com seu filho não. Foi com seu marido e com a sua esposa. Porque um dia eles crescem. E educadamente vão dizer: mãe, estou indo. E quem vai ficar do seu lado o resto da vida é aquele velhinho. Porque você maltratou a vida toda para poder proteger filho. Quantidade de mulheres, gente, que compram coisas escondidas do marido. Essa história de mentira e mentirinha, isso foi uma das maiores estratégias que o diabo usa. Usou e usa até hoje para destruir a vida das pessoas. Mulheres que mentem até no comprar de coisa. Irmãos, tem pessoas que um cartão de crédito na mão delas é uma arma. Você não precisa mentir com o que você vai comprar, a não ser que você entenda que o que você vai comprar não seja tão necessário assim. Cônjuges que mentem um para o outro. Preste atenção nisso aqui. Quando você mente para o seu marido, ou quando você mente para a sua esposa, você está quebrando uma aliança que Deus planejou entre você e ele desde o princípio dos tempos. Quando Deus criou Adão, ele entendeu: não é bom esse camarada ficar só. Eu preciso fazer alguém do lado dele na qual ele possa confiar. E aí fez você. Milênios se passam e você quebra esse compromisso de confiança que Deus colocou sobre você. Uma Ezer Kenegdo age com verdade. Precisa ser uma mulher confiável. Gente, não existe presença de Deus onde quem reina é mentira. Não existe nenhuma possibilidade da presença de Deus se manifestar. Pode estar lá porque Ele está presente em todos os lugares, mas a nível de se manifestar, a presença de Deus não se manifesta onde o que sustenta a sua casa é mentira. Seja uma mulher confiável. Seu marido precisa confiar em você. Eu pego muito, digo pego no pé, mas eu trato muito disso com os meus líderes. Eu não admito, nunca admiti e nunca admitirei que um líder minta para mim. Nunca. Por quê? Porque se eu pergunto para ele como foi que aconteceu a questão com o seu discípulo, e ele me fala: foi assim, 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 eu boto um ponto final na questão e acabou. Não, mas eu tenho que escutar o meu lado. Não, eu não vou escutar o seu lado, porque eu confio no meu líder. Agora, como que eu posso fazer isso se eu tiver um líder que minta para mim? Em qualquer coisa. Eu vejo, às vezes chegam algumas situações para mim resolver e eu faço questão de não resolver. Ação social. Muitas vezes a líder de ação social vira para mim: pastor, eu vou fazer assim. Minha filha, o que você fizer está feito. Estando certo ou estando errado, eu preciso confiar no que você vai fazer. Rede de crianças. Pastor, nós estamos pensando em fazer assim, 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 mas aí eu vou ter que fazer. O que você fizer está feito. Certo ou errado, está feito, eu tenho que confiar. Líderes, chego numa reunião de 12 e pergunto para eles: algum problema com as células? Alguma questão para vocês me trazerem? Não. Então, se você disser para mim que não tem problema na sua célula, ou tem problemas e você está conseguindo resolvê-los, graças a Deus por isso, ou porque de fato não tem, mas eu tenho que confiar. Isso é uma parceria, gente, isso é uma aliança. Eu tenho uma aliança com eles, eu tenho uma aliança com vocês, vocês comigo e eles comigo. Da mesma forma funciona no seu lar. Você tem uma parceria com seu esposo, e o seu esposo tem uma parceria com ele, com você. Vocês são um nessa missão de governar o seu lar. Terceiro, último por hoje. Terceira característica de uma mulher que Deus procura: uma ajudadora forte e guerreira. Irmãos, tem mulheres que dão um banho em determinados homens. Principalmente, não significa que você não seja dessa geração, mas as gerações antigas, vó, bisavó, chegam algumas histórias. Minha avó criou 14 filhos sozinha, sem a presença de um marido. Casada com 14, 15 anos, mas quando casava já era uma mulher formada. Minha sogra
já ajudava a sustentar a casa dela com 7 anos de idade. Botava banquinho na beira da pia para trabalhar em casa de família, que ela não dava altura na pia para lavar louça. Minha esposa ajuda no sustento da casa dela, antes de casar comigo, desde os 12 anos. Mulher tem que ser forte, tem que ser guerreira, pelo menos é o que o texto diz. Versículo 13 e 14 diz: busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos, e é como navio mercante, de longe traz o seu... Vou te explicar isso aqui. Essa parte do texto aqui, gente, ensina pra gente algumas coisas interessantes de algumas coisas. A Bíblia diz que a mulher valorosa é aquela que só usufrui do trabalho, é aquela que não só usufrui do trabalho de quem sustenta do lar, mas ela também colabora com o trabalho dela para o sustento daquele lar, mesmo que isso custe a ela um esforço a mais, mesmo que isso custe para ela um trabalho a mais, um empenho a mais. É lógico, gente, preste atenção nisso aqui. É lógico que a missão de sustentar o seu lar sempre vai estar sobre os ombros de quem? Do homem. Deus criou ele para isso. É dele a missão de sustentar, de trazer a provisão para dentro do lar. É dele. E é bom que isso fique claro, porque isso fique claro assim, no entendimento de ambos os cônjuges, porque quando isso não é bem entendido, isso acaba se invertendo às vezes dentro do lar, e isso traz mais problemas do que soluções. Quando o homem não entende que a missão é dele de sustentar o lar, aí ele acha que a missão dele é cozinhar. Não significa que ele não possa cozinhar, mas Deus não criou. Eu amo cozinhar, não sei, mas amo. Mas passo roupa. Se você me largar, minha esposa viaja, eu fico 30, se deixar 30 dias, 60, eu me viro bem, gente, morei sozinho. Se você vai comer o meu arroz ou não, não sei, mas se você chegar para só tem arroz para comer, tem, sobrou um pedaço, corta em pedaço, mas eu me viro. Então tem homens que às vezes costumam inverter essas situações dentro de casa, e isso acaba trazendo muito mais problema do que solução. Mas o fato da missão de sustentar um lar ser do sacerdote, isso não impede que a ajudadora o auxilie nessa missão através da sua submissão. Não tem nada de errado nisso. O problema é que em alguns casos, por falta de entendimento de ambos os lados, pelo menos 3 problemas acabam surgindo. Por falta de entendimento. Primeiro, mulheres que às vezes buscam um trabalho não para somar no lar, mas para dividir o lar. E isso começa nas finanças, quando começa aquele discurso de meu dinheiro e seu dinheiro. Meu dinheiro e seu dinheiro. Presta atenção. Dentro de um lar que se diz cristão e edificado dentro de princípios bíblicos, isso não pode existir. Não tem essa história de meu dinheiro e seu dinheiro. Não é minha casa e sua casa, não é meu. Tem essa história, seu filho. Não, seu filho. Não, o filho é nosso. Sua casa, minha casa. Tem isso? Não, a casa é nossa. Então o sustento desse navio é responsabilidade nossa. Tem mulheres que vão lá fora buscar o pão, e ao invés de somar esse pão, pega o pão para jogar na cara do outro. Não, esse pão aqui só quem vai comer sou eu. E aí começa a surgir problemas sérios dentro do lar, gente. Não existe nada que tenha sido conquistado, gente. Isso eu falo pela minha casa. Nada que a gente tenha conquistado junto, que quando tenha entrado dentro da nossa casa, ou dentro da nossa vida, tenha se tornado propriedade de somente um de nós dois. Isso a gente trabalha, tudo é nosso. Isso a gente trabalha até na cabeça dos nossos filhos. Não, porque o meu quarto, uma vez minha filha virou para mim, não entra no meu quarto. No quarto de quem? Você construiu alguma coisa? Alguma coisa que tem aqui você comprou? Você botou a porta? Até a chave você pagou? Então que história é essa de meu quarto? Aqui ninguém tem nada não. Às vezes chegam algumas coisas, algumas ofertas assim, de comida pra gente. Ah, pastor, eu fiz um negócio aqui, vou levar um pedaço pro senhor e tal, não sei o que. Eu até brinco, pessoal. Ele falou pra mim que era pra mim. Eu disse, não, aqui é pra todos. E vice-versa. Então cuidado com isso. Cuidado, nada que você como mulher ajudadora conquiste para somar na sua casa pode servir de instrumento de divisão e de discórdia. Você
foi chamada por Deus, criada por Deus para somar e ajudar, não para dividir. A casa da minha sogra, gente, foi comprada e foi toda montada com recursos, humanamente falando, meu. Proveniente de um recurso meu. Mas nunca foi assim. Não tem essa história de a casa da sua mãe. Era a casa da minha sogra. Ah, pastor, mas a sua sogra era uma mãe. Problema, irmão. Ah, porque a minha é um demônio. Problema seu que casou com o filho do Satanás. Mas vai ser... Problema é seu. Visse isso antes. Se tinha chifre, se tinha rabo, antes de casar. Depois que casou, não tinha como a mãe ser um demônio e a mulher, a filha ser um anjinho. Agora já era. Não tem essa, gente. Como diz o pastor Cláudio Duarte, os agregados vêm junto. A casa está à venda. Os recursos da venda vão ser de quem? Nossos. De todos nós. Isso é um problema sério, gente, dentro de algumas famílias hoje. Segundo problema sério que é criado dentro de casa por causa disso aqui. Homens que se aproveitam dessa força, dessa garra que as mulheres têm de serem ajudadoras para lançarem sobre elas responsabilidades que eram deles. O cara já não gosta de um trabalho. Você sabe que tem homem que não gosta de trabalhar, né? Sabe, não sabe? Que bom que você sabe. Tem uns camaradas que só Jesus. O cara já não gosta de trabalhar. Muitas vezes foi mimado a vida inteira pelos pais. Se foi criado pelos avós, então, aí que foi tratado igual um tchutchu. Nunca precisou trabalhar na vida, até que ele se casasse. Aí quando ele se casa, ao invés dele ter essa consciência de, puxa, eu sempre trabalhei, eu sempre campeei o lote, eu sempre tive meu dinheiro, então eu vou continuar, eu vou dar prosseguimento ao processo. Não. Ele simplesmente acha que, bom, meus avós me sustentaram, meus pais me sustentavam, agora eu casei com a boba, que vai me sustentar também. E aí ele atribui a responsabilidade que era dele como sacerdote em cima da mulher forte e guerreira que Deus deu de presente. Isso quando o cara não trabalha e ele, por ser um péssimo administrador, ele consegue consumir com o que ele ganha e ainda consumir com o que a mulher ganha. Porque se a mulher der mole, ele acaba com tudo. Está cheio de casa assim, ó. De mulheres Ezer Kenegdo sofrendo na mão de homem que nunca entendeu a importância de ser um correndo. Terceiro problema, te falando de experiências que eu vivo assim, observando todos os dias. Mulheres que têm muito mais disposição para comer o pão que se tem do que trazer pão para dentro de casa para todo mundo comer. Eu conheço mulheres, gente. Quando a Bíblia fala que uma mulher sábia, ela edifica o seu lar e a tola derruba com as próprias mãos, a Bíblia sabe do que está falando. Eu conheço mulheres que quando entraram na vida de um homem, transformaram um moleque em um homem. O homem cresceu, o homem amadureceu, o homem prosperou, não tinha nada, não tinha nem um chinelo de dedo para vestir. O cara comprou carro, comprou casa, construiu assim, sabe? Um império, bens. Então tem essa diferença. Mas eu também conheço mulheres, meu filho, que depois que entraram na vida do camarada, foi o estopim para a derrota dele. Da mesma forma que eu vi homens que não tinham nada conquistarem tudo ao lado de uma mulher ajudadora, forte, guerreira, eu vi empresários falirem. E não foi um nem dois, não, vários. Tem mulheres que casam só pensando no divórcio. Mulheres consumistas. Mulher que adora uma liquidação, não pode ver uma parcelada por onde passa. Não pode ver um sapato na vitrine que quer, parece uma centopeia, tem um monte em casa. Isso é um absurdo, gente. Um cartão de crédito na mão de uma mulher dessa é uma arma. Ela destrói um lar só no chip. Não olha preço de nada. Tem mulher que vai no supermercado, se você perguntar para ela, quanto é que ficou esse arroz? Ai, nem sei, peguei e comprei. Para com isso, cara. Você tem que saber o valor das coisas. Você quer ver uma das coisas que mais arranca dinheiro de você dentro do supermercado? É aquelas bandejinhas. Quando você olha a bandejinha assim, é só 3 e pouco. É só 2 e pouco. Olha o preço do quilo. Às vezes você está pagando o preço de uma torta salgada, o quilo da torta, R$48. Você está comprando só 100 gramas, é só R$4,80. Isso arranca dinheiro da gente como tudo. Pesquise preço.
É uma coisa que muitas vezes o seu marido não pode fazer. Está trabalhando. Na hora da compra ele não está lá. Veja se de fato é necessário comprar aquilo ou não. Veja opções mais baratas. Tem mulher que só quer comer carne todo dia, picanha todo dia. E ninguém aguenta isso não, cara. Ninguém aguenta isso não. Existem fases e fases. Tem fase, meu filho, que comer picanha todo dia é bom. Mas tem fase que uma canjiquinha tem o seu lugar. Um creme de milho tem o seu lugar. Uma batata palha de R$ 4,99, 300 gramas, tem o seu lugar. E assim vocês vão se ajudando a juntar um dinheiro daqui, juntar um dinheiro dali. A quantidade de mulheres consumistas que tem hoje, gente, e depois reclamam que está passando luta. Ah, tem um devorador, tem. O nome dele é você, que devora tudo. Só não devora roupa, não sei nem porquê. Tem mulheres, gente, que compram roupas e nem usam. Fica com etiqueta no armário. Sapato que nunca usa, que usa uma, duas vezes. Para que se compra um sapato para usar só uma, duas vezes? Para que você vai comprar uma blusa para usar uma vez só? 3 problemas sérios, gente, que envolvem essa questão dentro de muita casa. Aprenda isso. Para a gente terminar por aqui. Dentro de um lar, você e o seu marido, vocês não são adversários, não. Vocês são parceiros. Para que um grande projeto chamado família dê certo. Porque se esse negócio afundar, afunda todo mundo. Eu sempre falo isso quando eu vou aconselhar casais. Eu escuto um lado, escuto o outro. Por quê? Porque num casamento ninguém erra sozinho. Sempre tem erro dos dois lados. Por mínimo que seja de um lado, mas sempre tem. Então, se esse negócio afundar, se esse barco afundar, o prejuízo é de todo mundo. Esse projeto lar, esse projeto família, para dar certo, depende da união de vocês dois. A ele cabe a missão de fazer dar certo. E a você cabe a submissão de, junto com ele, fazer dar certo. É difícil isso, irmãos? É difícil? Mas não é impossível. Mas para algumas famílias, gente, que eu conheço, que eu conheci, isso é praticamente impossível de ser vivido. Mas se Deus disse que era possível, é possível. Pode ser difícil, mas impossível não é. Amém? Então repete comigo. Valorosa, confiável, forte e guerreira. É isso que Deus espera achar numa Ezer Kenegdo. Vamos ficar de pé.